Braskem, BRKM3 e BRKM5. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o relatório de produção e vendas da Braskem nesse terceiro trimestre de 2022. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Primeiramente, eu quero falar aqui da agenda, né? Porque a Braskem ficou de apresentar o relatório de produção e vendas no dia 21 de outubro e foi o que ela fez, apresentou lá na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, o relatório de produção e vendas. E está previsto para o dia 8 de novembro a apresentação do release de resultados com o desempenho financeiro da companhia, né? Então, a gente está aqui vendo que ela vai trazer os resultados no dia 8 de novembro. É importante a gente ver esse relatório, mas para que a gente tenha uma visão de como está o desempenho das vendas de produção e das vendas da empresa, né? Em geral, o relatório foi razoável, principalmente assim, no que diz respeito aqui à taxa de utilização das suas unidades, né? Então, por exemplo, em relação ao eteno, você teve aqui uma taxa de utilização de 79%, que estaria equivalente lá com o terceiro trimestre de 2021, que foi um ano muito bom para a Braskem. O segundo trimestre de 2022 teve uma reduçãozinha, né, com relação ao terceiro de 2021, mas comparativamente com o terceiro de 2022, houve um ganho de produção aqui, de utilização dessa estrutura, aqui no Brasil, obviamente, né, porque ela tem estrutura em vários locais do país. Eu queria até aproveitar, antes de continuar, primeiramente eu queria pedir a você que, se você conhece a empresa, se você já tem ações, que você coloque aqui nos comentários, ou que você deixe seu bom dia, boa tarde, boa noite, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também, se você gosta desse conteúdo de investimentos, economia, sistema financeiro e finanças pessoais, se você não tem inscrição no canal, se está chegando no canal agora, então inscreva-se e marque o sininho de notificações, que é para a gente avisar você de todo vídeo que eu publicar por aqui. Bom, o que eu ia fazer, um comentário que eu ia fazer é com relação à Braskem, antes de continuar lá na produção, pelo seguinte, porque eu estou aqui na página da Novonor. Isso aqui é a empresa a nomenclatura da empresa que se originou com a Odebrecht, certo? E eu trouxe isso aqui primeiro porque no vídeo anterior eu estava trocando o nome aqui, eu até coloquei na descrição, mas o nome da empresa é Novonor. E essa Novonor, ela traz aqui as suas investidas, isso é, as empresas nas quais a Novonor investe, e obviamente a Braskem é uma delas, a gente sabe que tem todo o imbróglio aí da venda, do controle, mas é muito importante a gente saber o que é a Braskem, né? Então, ela é a maior produtora de resinas térmicas nas Américas. Então, você pegar toda a América Central, América do Norte, né? Você tem, e América do Sul, obviamente, você tem a Braskem como a maior produtora de resinas termoplásticas. E aqui a gente tem o seguinte também, que ela é a maior produtora de polipropileno, que é a sigla que é usada, PP, então polipropileno, nos Estados Unidos. Então, observe só aqui, os principais produtos dela são as resinas de polipropileno, polietileno e o PVC, que é o policloreto de vinila, PVC. Então, é uma indústria química gigantesca, né, muito grande, e que tem plantas no Brasil, tem plantas no México, tem plantas nos Estados Unidos e
na Europa. Então, é uma empresa muito grande, inclusive, se você não sabe, mas, por exemplo, todas essas embalagens plásticas, certo? Elas são feitas com os produtos da Braskem, então você tem a parte de garrafas PET, você tem a parte de embalagens plásticas, sacos plásticos, além do que ela está desenvolvendo toda uma linha de produtos, o polietileno verde, né, que é feito com o álcool da cana-de-açúcar. Então, é uma empresa que está se voltando para a questão também, com um foco muito grande nessa questão dos produtos verdes, né, e dentro dessa linha mais de preocupação ambiental, mas ainda assim nós temos várias utilizações para o plástico que tem que ser mantidas, mas enfim, que ainda vai demorar um bom tempo para que haja essa transição completa. Voltando aqui para a questão olha só, o etano verde aqui, olha só, o etano verde, tá? Ele olha a capacidade aqui, ó, a taxa de utilização das plantas de etano verde. Ela usa mais do que 100% da capacidade e por isso que eles vêm investindo, né, no aumento de produção. Quando a gente olha aqui a taxa de utilização nos Estados Unidos e na Europa, você teve ali, no caso dos Estados Unidos, você teve uma redução de 7 pontos percentuais com relação ao trimestre anterior e no caso da Europa, uma redução de 1 ponto percentual basicamente foi mantido. Obviamente, se a gente comparar com o terceiro trimestre de 2021, a queda foi maior, né? Caiu 20% nos Estados Unidos e 14% na Europa, principalmente, né, em função da questão de menor demanda na região e de paradas não programadas nas plantas, né? No México, você já teve uma taxa de utilização que cresceu com relação ao terceiro trimestre de 2021, então, ano a ano, houve um aumento aqui de 8 pontos percentuais e trimestre a trimestre, ou seja, segundo trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2022, ela teve um aumento de 9% na utilização do equipamento. E, inclusive porque ela montou, né, uma estrutura para conseguir o fornecimento melhor de matérias-primas. Agora, no desempenho comercial, porque isso aqui também é super importante, porque é o que afeta o resultado da empresa, né? Porque vai ser, obviamente, os dois afetam o resultado da empresa, a produção, mas também o desempenho comercial, ou seja, as vendas, né? Então, as vendas, se a gente olhar aqui no mercado brasileiro, você teve um incremento com relação ao ano passado e você também teve um incremento com relação ao segundo trimestre de 2022. Então está aqui um incrementozinho de 2%, mas já é alguma coisa. O que se perdeu aqui nas vendas no Brasil foi a questão das exportações, né? Então houve uma redução aqui de 18% nas exportações comparado com o semestre anterior, justamente por uma menor demanda internacional para os produtos, tá? Então a gente teve essa redução e aqui também no PE verde, né? Então tá aqui, ó, no PE verde você teve também uma queda, embora com relação ao ano passado você teve um aumento de 9%. Então aumentou 9%, aumentaram 9% as vendas de PE verde comparado com o terceiro trimestre de 2021, ou seja, ano a ano, e uma queda de 17% comparado com o semestre anterior. E aqui tem questões também, sazonais, né? E aí por isso que essa relação trimestre anterior com o trimestre atual, ela pesa menos do que a comparação ano anterior com o ano atual, ou seja, o terceiro trimestre de 2021 comparado com o terceiro trimestre de 2022.
né, no qual houve aqui um aumento de 9%. E um detalhe, porque, por exemplo, se a gente for comparar, né, por exemplo, se a gente olhar aqui as vendas dos principais químicos no mercado, né, você tem lá uma queda de 10% comparado no ano a ano e uma queda de 5% comparado trimestre a trimestre. E com relação às exportações, a gente teve uma queda de 3%, porém um ganho de 88% quando comparado no trimestre contra trimestre. Então, uma queda de 3% no ano a ano, o que para o ano de 2021, que foi um ano simplesmente espetacular para a Braskem, né? Os dados estão muito bons para o Brasil. Para fora, a gente tem aqui uma questão, os resultados não foram tão bons, né? Você teve muita perda comparativamente tanto no trimestre, né, quanto no ano. Por exemplo, se a gente pegar o resultado das vendas para os Estados Unidos, né, você teve lá uma queda de 14% ano a ano e para a Europa uma queda de 7%. Já com relação ao trimestre anterior, teve uma queda de 19%, porém um aumentozinho de 8% aí. Aliás, um aumentozinho, não um aumento, né? Comparado com o segundo trimestre de 2022. Mas o importante notar, e aí eu fui também buscar aqui os resultados da empresa, observe aqui, se a gente pegar o segundo trimestre de 2022, do resultado financeiro, se a gente pega o Brasil, tá? O resultado é da casa, por exemplo, a receita líquida, ela está na faixa dos 3 bilhões e 800 milhões de dólares, a parte do Brasil, certo? E se a gente for olhar aqui a receita líquida da Europa e Estados Unidos, olha só, se a gente pega aqui, esse mesmo quadro que a gente olha a receita aqui, tá? Estados Unidos e Europa, é 1 bilhão e 340 milhões de dólares. Então observe que o Brasil é basicamente o triplo da receita gerada na empresa, comparado com os Estados Unidos e Europa. De modo que essa diferença, né, que se o Brasil estiver bem, já é maravilhoso. É óbvio que o que os investidores da Braskem desejam é que as vendas estejam bem em todo lugar, porque você não pode desperdiçar a sua estrutura. Se você tem uma estrutura, né, lá nos Estados Unidos e na Europa e você não está vendendo o quanto poderia, você está desperdiçando aquele capital ali. Mas é o que a gente tem em função dessa situação econômica que está vivendo o mundo e realmente é o resultado que tem sido apresentado com uma pequena queda aí, né, na faixa de 14%, ano a ano, comparado com a produção, comparando as vendas nos Estados Unidos, comparando com as vendas no Brasil. É lógico que também tem outro ponto a ser olhado com mais detalhe, que isso aí será no momento da apresentação dos dados financeiros, do resultado financeiro. Por que isso? Porque você vai ter preços, você vai ter custos. E nesse momento o que está sendo trazido o que está sendo trazido no relatório são as vendas e a produção. Então ele está mostrando a quantidade de vendas realizada em termos de tonelagem e está mostrando a produção da empresa. Uma coisa bastante interessante que a gente vê também, quando a gente olha aqui para recentemente, nós estávamos aqui, olha, a Braskem chegou aqui a um ponto em torno de 26 reais, né, a cotação da ação, que fechou, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu trouxer para você, estou aqui.
ela fechou na sexta-feira com R$ 34,53 e esse mês ela apresentou um aumento de 25% que vieram desses R$ 26 mais ou menos, né? Então, dos R$ 26 lá, ela apresentou um aumento de 25% nesse mês de outubro. E, embora no ano ela tenha caído 27,55%. Então tá aqui, ó, se a gente pegar, vamos dar uma olhada de novo no gráfico que eu tinha mostrado para você. Então, observe só, se a gente trouxer mais tempo aqui, olha só. Tá? Então a Braskem vinha no movimento de baixa, certo? No movimento de baixa. E nesse momento ela deu esse salto aqui, a gente pode ver até essa média móvel mais curta aqui, essa média de 7 dias, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, essa média aqui de 7 dias, mostrando o quê? Que ela deu esse salto aqui, né? Deixa eu trazer esse prazo para mais perto para a gente, olha só. Então, esse prazo aqui, esse movimento de preços aqui, que ele foi muito forte, olha só o volume negociado aqui, essas duas barras verdes aqui embaixo, elas estão muito fortes, elas são muitas vezes superiores ao que era a média móvel de 20 dias das negociações. Então, o volume de negociações estava bem baixo aqui, comparado com esses dois dias, que foi quando foram divulgadas as notícias de uma possível, de uma possível proposta feita pela Apollo, que é uma gestora de recursos americana, de compra da Braskem pelo valor de R$50 por ação, lá na coluna do Lauro Jardim, que eu fiz um vídeo a respeito dele, que eu vou colocar no final desse vídeo aqui, certo? Então, pessoal, só para deixar claro, após esse movimento muito forte, ela retornou um movimento de queda, sendo que na sexta-feira ela não teve uma queda considerável, mas ela movimentou ali muito próximo do preço de abertura. Ela abriu e fechou muito próximo ao preço de abertura. Então, essa notícia não foi confirmada, principalmente porque quem confirma essa notícia não pode ser a Braskem, porque não é ela que está se vendendo. Quem está vendendo a Braskem seria a Petrobras e a Novonor, que são as empresas que detêm o controle da empresa, da companhia. E então esse movimento, ele teve esse salto muito forte e depois ele deu esse retorno. Não foi um grande retorno, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, se nós pegarmos aqui, não foi uma super queda, mas foi uma quedazinha considerável aqui no preço de fechamento, se a gente botar de mais ou menos aí uns 10%, 11%, mas também não foi uma super queda. E se a gente para dar uma olhada no valor se a gente para dar uma olhada aqui nos números da empresa, né, a gente vê que já com o segundo trimestre, a gente precisa com o terceiro trimestre, nós vamos ter uma luz maior do resultado, porque esses números vão sendo corrigidos. Ela ainda continua com uma relação preço-lucro muito boa, na faixa de 4,21, ou seja, ela dá aqui, do ponto de vista das pessoas, do que o pessoal costuma pensar aqui, né? Da forma normal de visualização desse número, você levaria 4,21 anos se ela mantivesse o mesmo lucro, né, dos últimos 12 meses, para reaver todo o valor aplicado
na compra da empresa, o que é muito pouco, né? E se você olhar de cabeça, esse número de cabeça para baixo, ou seja, 1 dividido por 4,21, isso aqui daria mais de... seria como ela gerasse mais de 20%, né? Se esse número fosse 5, ela geraria 20% de resultado comparativamente ao preço de compra. Aqui ela dá mais de 20%, quase entre 25% e 20%, às vezes deve estar aí na faixa dos 23%, de resultado, né, comparado com o preço de compra. Então, se você está comprando aqui por 34, você está ganhando, e aqui está o valor já calculado para a gente, que é 8,21. Então, você pegar 8,21 dividido por R$ 34,53 vai dar mais de 20% aqui, com certeza, né? Com 23%, muito provavelmente aqui na conta. E também, se a gente olhar aqui, o preço sobre valor patrimonial, eu não diria que está assim absurdamente de graça, mas está numa relação boa, né, de 2,91, e aí você pode até dizer assim, poxa, mas a gente precisa fazer algumas comparações. Sim, e aí no canal aqui você vai encontrar também uma comparação dela com a Unipar, que é uma outra indústria química, porque não dá para a gente comparar coisas muito distintas, embora esse número aqui seja um número, mas mais o preço sobre lucro é um preço mais universal. Preço sobre valor patrimonial realmente vai depender do mercado em que você estiver, em que a empresa estiver atuando, para a gente ver se isso aí está mais ou menos de acordo com as suas concorrentes, né? Bom, dito isso, então, eu lembro a você, deixa aqui o seu comentário, se você investe, qual é a perspectiva que você tem para os resultados que sairão aí no dia 8 de novembro. Deixa um comentário, ou deixa um bom dia, boa tarde, boa noite, para ajudar o algoritmo a propagar mais esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha. Também, se você não faz parte do canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se, marque o sininho de notificações. E aqui do lado eu vou colocar, como eu falei, o vídeo que trata dessa discussão de venda ou não venda da Braskem, tá bom? Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo e até lá!